A história que o Ed conta hoje fala sobre um velho líder pressente sua morte e decide transmitir sua memória ancestral a um padre recém-chegado, que se vê dividido entre sua fé e o respeito pela sabedoria indígena. A última fogueira do Morubixaba. A aldeia, outrora ruidosa como um rio em tempo de cheia, agora respirava como um peito envelhecido. Entre as folhas das palmeiras, pendia um silêncio que não era o da paz noturna, mas o silêncio dos dias posteriores à epidemia, quando até os pássaros parecem perguntar a si mesmos se ainda vale a pena cantar. A brisa carregava o cheiro de terra úmida, de cinzas antigas e de ervas medicinais que já não bastavam contra a doença vinda do outro lado do grande mar. No centro do povoado enfraquecido, sob a sombra de uma antiga samaúma, ardia uma fogueira tão pequena que parecia mais uma lembrança do que chamas. Esse fogo, sempre guardado, era o coração do povo. Diziam que nascera no tempo em que o primeiro ancestral recebeu o nome do vento e que cada geração acrescentara a ele o seu sopro. Agora, queimava para poucos. Ao seu lado estava Aratu, Morubixaba da tribo. Seus cabelos eram grisalhos como a espuma do rio e sua pele um mapa do tempo. Sulcos, que por si só contavam histórias. Não estava curvado pela fraqueza, mas pelo peso de cada nome perdido. Seu olhar, embora cansado, permanecia lúcido, como se ainda pudesse ver a aldeia como fora um dia, cheia de crianças risonhas, rodas de dança, tambores e celebrações. Seu neto, Catu, permanecia um pouco afastado. O jovem tinha o corpo de um caçador e os olhos de quem viu a morte cedo demais. Carregava a raiva como um colar apertado ao pescoço e não a escondia. Observava tudo, especialmente o estrangeiro que havia chegado recentemente. Esse estrangeiro era Padre Estevão. Viera com uma cruz sobre o peito e o semblante de quem acredita ter vindo para salvar. Mas a aldeia não pedira salvação. Pedira respeito. O padre não era um homem mau. Era jovem, com mãos mais acostumadas aos livros do que aos remos. Aprendera algumas palavras da língua local, embora ainda falasse com sotaque de longe. Trazia um pequeno caderno que guardava como se fosse uma segunda oração. Naquela tarde, quando o céu avermelhou-se por trás das árvores, Aratu ergueu a mão e todos que estavam próximos se calaram. Ele não falou de imediato. Escutou, não os homens, mas o mundo, o grilo, o riacho, as folhas, e sentiu com a mesma certeza com que sentia os próprios ossos que seu tempo se encurtava. Virou-se para o padre. Padre Estevão, disse Aratu lentamente, misturando a língua da aldeia com algumas palavras em português para se fazer entender. Você veio do lado do mar. Traz as palavras do seu Deus. Eu trago as palavras dos meus ancestrais. O padre vacilou por dentro. Fora ensinado a crer que apenas uma verdade era verdadeira. Mas ali, diante da fogueira, o próprio ar parecia ensinar que o mundo tem muitas vozes. Estou ouvindo, Morubixaba, respondeu ele com respeito. Não quero ferir. Catu deu um passo à frente e sua voz cortou o ar. Ah, ouvir não basta. Ele veio com o mesmo vento que trouxe a doença. O padre enrijeceu. Já ouvira acusações semelhantes e não sabia como respondê-las. Não fora ele quem trouxera a epidemia, mas viera do mesmo mundo que a trouxera. E isso era uma verdade que nenhuma oração apagava. Aratu ergueu a mão novamente. Não para calar Catu, mas para manter o fogo equilibrado. Fitou o neto com dor. Catu, disse, você é uma flecha cravada no meu coração. Eu conheço sua raiva, mas também conheço a conta do tempo. Perdemos muitos. Os espíritos vão perguntar, o que vocês preservaram? Catu cerrou os dentes. Eu preservarei tudo com meu sangue, se for preciso. Aratu balançou a cabeça. O sangue preserva apenas por uma vida. Eu busco uma preservação que atravesse o tempo. Voltou-se para Estevão. O padre sentiu que algo grave se aproximava, como antes de uma confissão, mas não do tipo que conhecia. Quero transmitir memória, disse Aratu. Não apenas histórias. Memória como o fogo transmite calor mesmo quando a lenha muda. O padre sentiu medo.
Sua fé lhe ensinara que existiam espíritos que não vinham de Deus. Mas seu coração, humano, dizia que aquele velho não buscava demônios, buscava sobrevivência. Como... Posso receber isso? Perguntou Estevão com sincera incerteza. Aratu apontou para o fogo. Com escuta, com respeito, com a palavra que você escreve. Você é homem do papel. Meu povo é povo do vento e da boca. Mas o vento agora está doente. Talvez o papel viva mais. Catu explodiu. Você quer dar nosso espírito ao papel dele? Ao Deus dele? Isso é traição! Não, respondeu Aratu com firmeza. Traição seria deixá-lo morrer no meu peito. Traição seria o silêncio. O padre sentiu-se preso entre dois rios. Um era seu dever teológico: converter, batizar, conduzir. O outro era seu dever ético: não roubar, não romper, não dominar. Lembrou-se de seus superiores, dizendo que os rituais indígenas eram paganismo, mas seria tudo aquilo que não compreendia necessariamente mal? Aratu inclinou-se, pegou um pouco de cinza e desenhou no chão espirais, símbolos de viagem, retorno, sol e lua. Assim o mundo se move, explicou. Não em linha reta, mas em círculos. Seu Deus talvez seja reto. Nossos espíritos são circulares, mas ambos buscam a luz. O padre, sem perceber, ajoelhou-se. Não como diante de um altar, mas como diante de um mestre antigo. Então Aratu começou a narrar. Falou da primeira migração pelos rios, do tempo em que os animais falavam por sonhos, dos cantos que chamavam a chuva e acalmavam a febre. Falou da lei da reciprocidade, retirar da floresta apenas com gratidão. Falou dos nomes das estrelas que marcam as estações. Falou do espírito da Samaúma, que guarda cada choro e cada riso. Falou do dia em que os primeiros estrangeiros chegaram, brilhando em metal, e do primeiro presente e do primeiro mal-entendido. Estevão escrevia, sua mão tremia. Às vezes parava, perguntava o sentido de uma palavra, de um símbolo. Aratu respondia com paciência. Catu observava de braços cruzados. Queria odiar, mas as histórias eram preciosas demais para serem rejeitadas. Sua raiva se transformava em uma proteção torta. Temia que cada letra fosse uma lâmina. A noite adensou-se. O fogo cresceu, como se também quisesse ouvir. Aratu terminou um relato e silenciou. Seu peito subia com dificuldade. Tocou o próprio externo, como se escutasse um tambor interno. Sinto minha partida, murmurou. Estevão parou de escrever. Morubixaba, posso rezar por você? Disse, quase por reflexo. Aratu sorriu, um sorriso suave. Reze se seu coração quiser, mas também escute. Quero fazer a última transmissão junto a esta fogueira, aqui onde meu povo fala com o mundo. Catu aproximou-se. Avô, não faça isso, não com ele. Aratu olhou para o neto. Catu, você é o futuro. Mas o futuro precisa de sementes. Se quiser lutar, lute. Mas luta sem memória é só barulho. Quero que, mesmo que você parta, alguém fique com nossas vozes. Catu tremeu. Seus olhos marejaram, não por fraqueza, mas por um amor que não encontrava lugar. Eu não quero perder você. Eu já estou parcialmente perdido, respondeu Aratu. A epidemia levou muitos, que não leve tudo. Aratu então retirou um pequeno saco de fibras. Dentro, havia sementes negras e um pedaço de madeira em forma de espiral. Isto é símbolo, disse. Sementes para a memória, madeira para o fogo. Dou a você, Estevão, não como convertido, mas como testemunha. O padre hesitou. Se aceitasse, poderia ser acusado de superstição. Se recusasse, romperia a ponte que Aratu construía. Eu aceito, disse enfim. Mas prometo, não mudarei suas palavras pelas minhas. Escreverei como escuto. Catu murmurou. E depois mostrará os seus, rindo. Não, respondeu Estevão com força inesperada. Não rirei. Já vi morte demais para rir da memória viva. Aratu fez um gesto. O rito começou. Não houve máscaras nem danças ruidosas. Apenas a fogueira, a noite e 3 homens sob a Samaúma. Aratu pediu que Estevão colocasse a mão sobre o fogo, sentindo o calor. Depois colocou sua própria mão sobre a do padre. Catu, após uma luta interna, colocou a mão ao lado, como quem vigia a passagem. Aratu cantou baixo, uma melodia antiga que parecia brotar da terra.
O padre não entendia as palavras, mas sentia o peso delas. Aratu falou do fogo interior, o saber que se carrega não no livro, mas no sopro. Falou do dever de quem escuta, não dominar, mas proteger. Estevão sentiu algo estranho. Não magia de fábula, mas emoção profunda. Imagens surgiram. Um rio à luz da lua, uma criança rindo, uma mulher plantando mandioca, um velho contando histórias. Não sabia se era a imaginação ou a memória de que Aratu falava, mas sabia que aquilo o mudava. Catu percebeu a mudança nos olhos do padre e sua raiva enfraqueceu um pouco. O canto cessou. Aratu expirou longamente. Agora, disse, minha memória tem duas moradas, em Catu e em você, Estevão. Uma é sangue, a outra é papel. Ambas podem queimar, mas talvez uma salve a outra. O padre com lágrimas perguntou. E se meus superiores proibirem? Aratu fitou-o com severidade serena. Então você escolherá quem é? Não apenas padre, mas homem. Nos dias seguintes, Aratu enfraqueceu. Catu permaneceu ao seu lado. Estevão também ficou, escrevendo e ajudando. Numa manhã de neblina, Aratu não despertou. Seu rosto estava sereno. A aldeia chorou baixo. Catu encostou a mão na samaúma. À noite, a fogueira quase se apagou. Catu trouxe lenha e soprou. O fogo reacendeu. Olhou para Estevão. Você escreveu? O padre mostrou o caderno cheio e o saquinho de sementes. Escrevi, mas tenho medo. Medo de quê? De que minhas palavras virem corrente e não abrigo? Catu respondeu. Quem teme não é pedra. Depois acrescentou. Mas se trair, a floresta lembrará. A cena final foi junto à fogueira. Estevão escreveu a última página e hesitou. Enviaria o texto? Guardaria? Ensinaria Catu a ler? Olhou o fogo. Ele não respondeu, apenas queimou. Não sei ainda o que farei, disse ao jovem. Mas sei o que não farei, Catu respondeu. Então a fogueira ainda pode ver o amanhã. Sentaram-se frente a frente. Não eram amigos, nem irmãos. Eram dois homens ligados pela última promessa de um velho. E enquanto a noite se fechava, a fogueira permaneceu, pequena, insistente, ambígua. Às vezes parecia prece, às vezes espírito, às vezes apenas calor num mundo frio. O caderno ficou fechado, a pergunta aberta. O papel guardará a memória ou aprenderá? O padre será ponte ou instrumento? Catu herdará o fogo ou as cinzas? Nenhuma resposta veio. Apenas o fogo, o rio e a espiral do mundo, sempre girando, sempre perguntando o que escolhemos levar através da escuridão.